Ser forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida, da sua casa, do teu chamado. Quero louvar a Deus pelas pessoas que estão participando com a gente aí pelo YouTube. Imagino que tá gostoso em casa, né? Deixaram a porta da geladeira aberta. Ficou gelado hoje, né? Glória a Deus aí. Deixa eu dar um oi para os irmãos aqui, ó. Luiz Quirino tá ao vivo. A família do Ed Carlos, Gabriela Santos, Viviane Henrique, Carlos Alessandro, Célia Rodrigues, Pastor Pablo e alguns outros aqui também pelo Facebook. Muitas pessoas participando conosco. Glória a Deus. Nesse tempo de pandemia, nós temos que fazer então esse rodízio, né? Porque há um número limitado de pessoas para estarem aqui no culto, mas muitas famílias acompanham a gente aí pela internet. No outro domingo, no domingo retrasado, conversei com um casal que veio aqui no culto e eles acompanham ou acompanhavam o culto de 125 quilômetros daqui, uma fazenda que tem próximo da Vila Zuzu, indo para Campo Grande. E eu conversando com eles ali, eu fiquei impressionado, porque às vezes nós não fazemos ideia de onde o culto pode chegar, e eles já há mais de 2 meses, eles já participam do culto, e eles vieram participar do culto presencial pela primeira vez. Disseram que vão mudar aqui para Nova Andradina e o interesse é participar aqui. Mas eu fiquei assim, animado e ao mesmo tempo alegre, chocado, porque às vezes nós nem imaginamos, né, o que um culto, um link pode fazer na vida de uma família. Então você que está em casa, eu não me canso de dizer aqui nos cultos, compartilhe esse link, compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, do WhatsApp, da faculdade, porque eu sei que Deus, Ele tem poder para fazer grandes coisas através daquilo que nós dedicamos a Deus aqui. Amém, irmãos? Então quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui e convidá-los a se colocarem de pé nessa noite. Pegue aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo santo. Antes de nós lermos aqui a palavra de Deus, eu quero convidar aí os irmãos que estão na recepção, ou até mesmo os diáconos. Eu gostaria de presentear você que está participando aqui pela primeira vez com a Bíblia. Então você que está vindo aqui ou não tem Bíblia, levanta a sua mão, nós vamos dar uma Bíblia de presente para vocês. Quem está participando aqui pela primeira vez? Ou segunda vez, dentro desse período? Tem alguém? Aqui ó, tem. Aqui ó, bem aqui na frente. Acho que embaixo aí tinha pelo menos umas 10. Ah, foram entregues no culto das mulheres? Ah, eu não sabia. Glória a Deus. Glória a Deus que acabaram-se as Bíblias. Ó, como que é seu nome? Reinaldo? Renato? Eu vou te dar uma Bíblia, tá? Eu tenho uma Bíblia aí no carro que eu já deixei separado para me dar de presente para alguém, e vou te dar essa Bíblia aí depois, tá bom? Gente, abre então aí o seu aplicativo santo ou a sua Bíblia. Nós vamos ler aí uma história onde Jesus fala com um homem rico, um moço, que se encontra em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Glória a Deus. Nós vamos ler até o versículo 30. Lucas 18, versículo 18. Antes de nós lermos aqui, louvar a Deus. Sexta-feira tivemos aqui um culto com mulheres e as vagas foram todas preenchidas, né? 75 mulheres. Pensa numa benção.
num culto abençoado, muitas mulheres aqui, e Deus fazendo grandes coisas, assim como nós temos orado, nós temos visto a mão de Deus no meio da igreja, e pela graça e pela misericórdia de Deus, a igreja não para, amém? Lucas 18:18 diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não cometerá adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse texto, por essa palavra. Nós pedimos a revelação dessa palavra em nossos corações. Ministra sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, para sairmos daqui, meu Pai, edificados, curados, restaurados pelo poder da tua palavra. A tua palavra, meu Pai, que ela tem um poder de penetrar o mais íntimo do ser humano. Ela que convence, meu Pai, através do teu Espírito, o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Desde já nós oramos, que o Senhor cresça no nosso meio, que eu diminua, que cada um possa, meu Pai, entrar agora na tua presença com reverência, para ser ministrado pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, que bom. Você que trouxe as suas anotações, anote aí o tema da mensagem: perdendo para ganhar. Um tema muito sugestivo diante do texto que nós lemos aqui: perdendo para ganhar. Escute, nós vemos dentro dessa história algo muito importante, e eu quero destacar algumas coisas aqui dentro desse primeiro texto que nós lemos aqui essa noite. Muito embora nós vamos ouvir pelo menos mais duas histórias de dois homens, e eu gostaria de fazer aí um link com essas histórias diante daquilo que nós vamos ser ministrados essa noite pelo Senhor. E por que então esse tema? Primeiro, porque nós precisamos compreender uma coisa: o perder aqui significa entregar-se totalmente ao Senhor. É quando eu me rendo a Ele. Esse é o sentido da palavra perder aqui, dentro desse contexto da mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite. Um outro ponto importante é que a matemática de Deus,
não é a nossa matemática. Eu vou repetir isso. Se você quiser, anote aí. A matemática de Deus não é a nossa matemática. E outra coisa muito importante sobre perder aqui está relacionada às coisas momentâneas e superficiais que esse mundo pode oferecer para nós, que são os prazeres, que são as riquezas mundanas, humanas. Ou seja, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. E eu digo para vocês, todas as vezes que nós entramos em um culto, nós temos que estar com os nossos ouvidos muito atentos para ouvir de fato aquilo que o Senhor quer falar conosco. Todos nós precisamos ser ministrados em alguma área em nossa vida. Todos nós precisamos da cura do Senhor, da restauração do Senhor. Nós precisamos do chacoalhão do Senhor. Muitas vezes precisamos ser disciplinados pelo Senhor para vivermos na sua plena vontade, debaixo da sua palavra, conforme a sua palavra, conforme a palavra de Deus. E dentro dessa história em Lucas, é um diálogo que Jesus tem com um homem, um moço. A NVI vai dizer que é um homem muito rico. Aqui na NTLH, que é a tradução que nós usamos, diz que era um líder judeu. Na revista atualizada, se eu não me engano, diz que era um moço muito rico. Muito bem, o fato é que esse homem chega para conversar com o Senhor Jesus. E Jesus faz algumas perguntas para esse moço. E de pronto ele responde que conhecia tudo aquilo que Jesus dizia e falava, porque desde criança, desde pequeno, ele guardava os mandamentos. Mas Jesus faz uma pergunta para ele, ou Jesus diz algo para ele: falta uma coisa para você. E Jesus diz que ele precisava vender tudo que ele tinha, tudo, dar aos pobres e seguir o Senhor. Preste atenção, esse tema fala muito sobre esses detalhes de riqueza, bens, posse, algo que a pessoa tem de forma abastada. Poderia ser outro assunto? Poderia. Não vejo problema nenhum. Talvez Jesus poderia conversar com outra pessoa dessa mesma forma, dizendo para aquela pessoa fazer outra coisa, e a pessoa deveria fazer se ela quisesse ter uma vida plena debaixo da vontade de Jesus. Mas olha que interessante, esse homem ficou muito triste, porque ele pensou que aquilo que Deus havia solicitado, aquilo que Deus havia pedido para ele, seria algo que ele sairia no prejuízo. Lembre-se, a matemática de Deus não é a nossa matemática. Primeiro, que quando Deus pede-nos algo, é porque Deus quer fazer muito mais daquilo que podemos pedir ou pensar. Quando Deus solicita algo de vocês, é porque Deus quer fazer ainda mais daquilo que você pensa que Ele pode fazer. E esse homem ficou com muito medo. A Bíblia diz que ele ficou muito triste. Dessa forma, ele não fez aquilo que Jesus havia dito. E a história continua dizendo que, olha, é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Em que contexto eu quero dizer isso para você? No contexto é aquele pelo qual Jesus nos pede algo e nós temos medo de perder isso para o Senhor. Temos medo de entregar isso ao Senhor. E quando Jesus fala a respeito da agulha, muito interessante nós conhecermos aí o contexto histórico. A agulha aqui não é essa agulha que você, dona de casa, mulher, até mesmo homem, pega para costurar roupa. Não é essa. Dentro das muralhas de Jerusalém, ou nas muralhas de Jerusalém, existiam algumas fendas
que serviam para os animais pequenos passarem. E essas pequenas fendas na muralha se chamava agulha. Não era feito para os animais grandes, era feito para os animais pequenos. Isso me faz lembrar algo que Jesus diz a respeito do caminho largo e espaçoso e do caminho estreito e apertado, ou estreito, do caminho espaçoso e do caminho estreito. Porque no caminho largo e espaçoso pode-se passar qualquer coisa, mas no caminho estreito só vai passar aquele que estiver debaixo da plena vontade do Senhor, obedecendo a sua vontade, conforme a sua palavra. Posso ouvir um amém? Então Jesus diz: olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que não obedece à minha vontade, à minha palavra, entrar no reino dos céus. É sobre esse aspecto que eu queria falar com você, porque tem algo que Deus sempre tem interesse para conosco, é pedir-nos algo para sermos abençoados. Por isso o tema da mensagem: perdendo para ganhar. Às vezes é necessário nós termos essa compreensão, porque a compreensão natural do ser humano é que perder é algo ruim. E é verdade, nós que somos seres humanos não gostamos de perder, não é verdade? Você gosta de perder alguma coisa? Às vezes você está com dinheiro no bolso, você põe a mão e a nota cai no chão e você perde. Você gosta de perder dinheiro? Você gosta de perder o celular? Gosta de perder alguma coisa? Gosta de perder no esporte? Todos nós temos isso dentro da gente. Nós não gostamos de perder, mas essa perca humana, esse sentimento humano, sequer chega próximo daquilo que Deus tem solicitado para mim e para você. E às vezes nós tentamos equiparar esse sentimento humano de perca com perder algo para o Senhor, que é muito mais importante, ou que é muito importante dentro daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu quero fazer um link com uma passagem lá em Gênesis capítulo 32, você que está com a sua Bíblia ou com a tua anotação, aonde fala sobre a história de um homem chamado Jacó. Jacó é um dos personagens bíblicos mais conhecidos na Bíblia. Jacó é aquele que era neto de Abraão. Quantos já ouviram falar em Abraão aqui? Ele era filho de Isaac. Esse era o Jacó. E a história de Jacó, ela é muito interessante. Eu vou sintetizar essa história aqui. A Bíblia diz que já no nascimento acontece algo inusitado. Quando a mãe vai dar à luz aos filhos Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce na onde? Segurando na onde? No calcanhar de Esaú, fazendo menção de que Jacó já não queria perder nem no nascimento, ele já queria nascer primeiro, segurou no calcanhar. A história vai contar ali o crescimento de Jacó, Esaú, e a história conta sobre um princípio muito importante da palavra de Deus, que é o direito de primogenitura. É o direito de, como filho mais velho, ser abençoado pelo pai, e essa bênção ser algo maravilhoso na vida de um homem. A Bíblia diz que Esaú, irmão de Jacó, teve muita fome e vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó desde então tinha um quê de uma pessoa mais esperta. Até o próprio nome Jacó tem esse sinônimo, né? Usurpador, aproveitador, né? Podemos colocar aí alguns outros, mentiroso, enganador. Esse era o significado
desse caráter de Jacó. E Jacó, por ser muito esperto, e essa esperteza não tem nada a ver com Deus, ele vai lá e faz um prato de guisado e vende e dá para o seu irmão que estava com fome. E o irmão, muito inocente, vende o direito de primogenitura. E Jacó então tomou posse daquilo. Jacó se vestiu igual Esaú, quando seu pai já estava quase morrendo, para que ele pudesse abençoá-lo. Quando Jacó chega perto do pai dele, que já estava velho, cego, o pai percebeu que a voz, o jeito não era o de Esaú, mas ele havia se vestido com as roupas de Esaú e tinha colocado um tecido com pelo nos braços, para que o seu pai o confundisse ali com Esaú. Pois bem, o que Isaac fez? Abençoou Jacó. E quando Jacó foi abençoado, posso entender da seguinte forma: o céu se abriu e Deus derramou a unção sobre a vida de Jacó, porque esse era o direito de primogenitura. E dentro desse princípio de primogenitura, Esaú, quando descobre que Jacó tinha feito isso, ficou muito irritado, muito bravo, e ele quis matar Jacó. Ele ia arrancar a cabeça de Jacó. Ele estava bravo. Mas o que aconteceu? A história diz que Jacó então fugiu. E ao fugir, foi trabalhar para um dos seus parentes. E dentro da história de Jacó, nós percebemos algo interessante. Ele se casa, trabalha muitos anos para esse sogro dele agora, mas chega um tempo que o sogro começou a querer passar ele para trás, mas ele, como era mais esperto, conseguiu passar o sogro dele para trás de novo. E vocês lembram que a história diz que ele fugiu do seu irmão, e passaram-se muitos anos, eles ficaram adultos, casaram-se, tiveram filhos. Esaú ficou aí nas terras do seu pai, a sua família cresceu, os seus servos cresceram, o seu rebanho cresceu também. Mas chegou um tempo que Jacó, angustiado com essa situação, ele decide voltar. Ele não aguentava mais aquela vida de um homem que estava fugindo do propósito, fugindo daquilo que Deus tinha para ele. Até porque ele havia sido ungido como primogênito, e ele deveria voltar para o lugar aonde Deus havia estabelecido para ele, para que os filhos, a posteridade de Jacó, pudesse ser semelhante à areia do mar, como a promessa feita para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaac, e para a sua vida agora, Jacó. Só que Jacó agora precisa voltar para casa e encarar a realidade. Isso é duro, quando nós somos confrontados a encarar a nossa realidade, aonde Deus fala conosco, e nós precisamos então ouvir a voz dele, e termos um tete a tete com Deus. E aí nós vamos ver aqui dentro da história bíblica, que Jacó então vai ter com Deus, face a face. Muitos conhecem como Peniel, o Peniel com Deus, o face a face. É onde eu vou falar com Deus, e aonde Deus vai falar comigo. Antes de chegar nas terras do seu irmão chamado Esaú, ele já havia fugido lá das terras do seu sogro Labão, veio com as suas esposas, veio com seus servos, com seus rebanhos, se tornou um homem muito rico mesmo. E quando eles chegaram em determinada situação, em determinado lugar, Jacó então ora e clama a Deus, porque Jacó ainda estava com medo do seu irmão Esaú, e não era por menos. Cá entre nós, Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú.
E Esaú viveu amargurado por todos esses anos, porque ele queria pôr as mãos em Jacó. E agora Jacó, no val do Jaboque, ou no vale do Jaboque, ele pede para que todas os seus rebanhos, as suas esposas, seus filhos atravessem. E ele começa a falar com Deus. Mas antes disso, escute aqui a oração que Jacó fez para Deus. Gênesis 32, versículo 9 até o 13. A oração de Jacó. Gênesis 32, versículo 9, diz assim: Depois Jacó fez essa oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tens me tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali, e depois escolheu alguns dos seus animais para dar de presente para Esaú. Escute, quando Jacó chegou nesse lugar, ele mandou uns presentes para o irmão dele, para dizer: olha, estou aqui, quero fazer as pazes, e eu vou te mandar alguns animais. Esaú, quando descobriu que Jacó estava por ali, montou uma tropa de 400 homens e foi até Jacó. E nesse encontro é que Jacó faz essa oração. Jacó estava com medo, ele pensou que ia morrer. Eram 400 homens, guerreiros, se é que eu posso dizer assim, contra algumas famílias e um rebanho. Jacó ficou com medo e clamou a Deus. Escute, no versículo 22, diz assim, acompanhe comigo a leitura. Naquela mesma noite, que noite? Essa que Jacó havia orado, que Jacó já havia intercedido diante de Deus. Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. E veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou de fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Escute, Jacó e Deus lutavam por coisas diferentes nessa história. Jacó estava lutando para ser abençoado, para ser livre da morte, e para que ele pudesse voltar para sua terra para viver em paz, viver de forma digna com sua família. Mas a história conta que Jacó passou tudo o que ele tinha. Posso fazer um link com o primeiro texto? Jesus disse: você conhece os mandamentos: não roubarás, não matarás, honrará teu pai e tua mãe. Não são todos os mandamentos? Mas Jesus disse: mas tem uma coisa que eu quero falar com você.
Vende tudo que você tem e me segue. A história aqui, fazendo um link a essa ideia, Jacó passou tudo o que ele tinha e ficou só ele para ter um tete a tete, para ter um Peniel com Deus naquele momento. Mas quando eu digo que Deus e Jacó estavam lutando por algo diferente, é porque Jacó desejava algo diante de Deus, mas Deus pensava de outra forma com relação a Jacó. Porque enquanto Jacó queria viver de forma abençoada, Deus queria tocar no caráter de Jacó. Deus queria tocar no íntimo de Jacó. Deus queria tocar naquilo onde ninguém consegue ver a não ser Ele, que é o seu interior, o seu coração. De tal forma que a história se desenrola, e existe algo que nós devemos ficar atentos para essa história. É a hora que o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? E Jacó responde: o meu nome é Jacó. É claro que a história está sintetizada aqui. Foi uma noite toda batalhando em oração, perseverança, luta, batalha espiritual, aonde Deus perguntava para ele: como que é o seu nome? Quem é você? Quem és tu de verdade? Ele dizia: eu sou Jacó. Sabe o que Deus estava querendo? Deus estava querendo ouvir de Jacó quem de fato ele era. Deus queria moldar o caráter de Jacó. Deus queria moldar a vida de Jacó. Deus queria transformar a história de Jacó. Mas por mais que Jacó houvesse atravessado tudo o que era seu, faltava algo que ele precisava perder para Deus. Era esse senso de independência. Porque quando nós, seres humanos, nos achamos autossuficientes, nós nos tornamos independentes de Deus. E uma vez que nos tornamos independentes de Deus, Deus quer que nos arrependamos o mais rápido possível, para perdermos esse orgulho dentro de nós e nos voltarmos a Ele, ao ponto de nós dependermos dEle para todas as coisas, para tudo em nossas vidas. Aí então ele entende, ele diz: eu sou Jacó. Em outras palavras, eu sei quem eu sou, Senhor. Eu sou enganador, eu sou usurpador, eu sou mentiroso, e sem isso eu não posso prosseguir. Sem abandonar isso, eu não posso continuar a jornada para a promessa que o Senhor tem para mim. E quando Jacó entende aquilo que Deus havia pedido para ele, a Bíblia diz que então o anjo do Senhor diz: você não se chamará mais Jacó, você não será mais mentiroso, usurpador, enganador, o seu nome será Israel. A partir de hoje você será o príncipe de Deus, o campeão de Deus. E eu profetizo para a igreja que está entendendo essa mensagem essa noite: o seu nome não será mais usurpador nem mentiroso, porque Deus te chamou aqui para dizer para você, meu irmão que está aqui nesse culto, você que está em casa, você é o Israel de Deus. Deus tem promessas para cumprir na sua vida, amém? Mas é necessário chegar no vale e falarmos para Deus a verdade que está dentro de nós. Porque o que limitava Jacó de viver a promessa era o fato dele não entregar para Deus aquilo que Deus queria que ele entregasse naquele momento. Você vai perceber no diálogo entre Jacó e Deus que essa batalha acontece pela permissão de Deus. Muito embora, se o anjo quisesse dar um chute em Jacó e matar ele, ele matava. Você concorda comigo? Era mais no ponto de vista
que ele precisava mudar ali naquele lugar se ele quisesse prosseguir. E tem muitas pessoas aqui que, para que a sua vida mude, você precisa abandonar aquilo que Deus está pedindo para você, para que você tenha o melhor de Deus para a sua vida. É por isso que tem muitas pessoas patinando, parece que estão na areia movediça, elas não sabem por que a vida delas não vai para frente, por que as coisas não dão certo. A pessoa, ela se esforça, ela batalha, ela luta, ela conquista, mas não tem paz. Escute, Deus está perguntando: como que é seu nome? Porque se Deus pede algo para nós, Ele sabe que aquilo atrapalha a gente. Ele pediu para aquele moço. Em outras palavras, sabe o que está te atrapalhando? São as coisas naturais que você está firmando os seus olhos e as suas mãos. Vem de tudo isso. A pergunta que eu lhe faço: se ele entregasse tudo aos pobres, será que Deus iria restituí-los, sim ou não? Sim ou não? Esse é o mesmo sentimento que aquele moço teve. Às vezes nós dizemos sim com medo, achando que Deus não vai fazer algo por nós. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, amém? Ok, passando para uma outra história, linkando dentro dessa mesma mensagem. Você já ouviu falar na história de Gideão? Gideão viveu num tempo muito difícil em Israel, um tempo muito difícil, um tempo onde, por causa da desobediência do povo, o povo sofreu 7 anos de opressão dos midianitas, sofreram escassez, sofreram perdas, sofreram com muitas coisas. E algo que me chama a atenção é que no meio de toda essa destruição, eu percebo na história aqui da palavra de Deus, que Gideão, ele estava indignado com a situação, porque eles plantavam, os midianitas vinham lá, muito obrigado, e comiam a comida que eles plantavam. Eles criavam gado, os midianitas esperavam criar, engordar, vinham lá e saqueavam tudo. Tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e saqueava, comia como gafanhoto. Mas aí nós vamos ver na história bíblica que Gideão, ele malhava o trigo no lagar indignado. Mas ele não estava indignado simplesmente porque ele estava malhando o trigo. Ele estava indignado com a situação, porque tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e colhia e comia na frente deles. Eles tocavam o horror, por causa da teimosia do povo, por causa da desobediência do povo, sofreram muitos anos. Essa história é algo que me faz assim ter uma reflexão séria sobre o meu posicionamento com Deus, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Escute, houve um momento que o povo clamou a Deus, porque eles estavam cansados de plantar e não colherem, ou o que colhiam ou o que comiam era sobra, eram migalhas daquilo que eles mesmos haviam feito. E Deus então respondeu para o povo de Deus, dizendo: olha, vocês estão assim por causa de vocês mesmos. Foram vocês que desobedeceram, foram vocês que não cumpriram a palavra conforme ela deve ser cumprida. O ponto de desobediência está com vocês.
Vocês sofrem hoje porque são vocês que não estão atentos para ouvir a minha voz, a minha palavra. E Deus diz: olha, não adorem outros deuses, não se submetam a outros deuses. E o que o povo fez? Se submeteu e adorou outros deuses, e por causa disso, a disciplina foi grande sobre a vida deles. Eles sofreram pela desobediência. Lembrando que tanto a obediência quanto a desobediência, elas têm pagamento. Quando eu obedeço, a minha vida, ela é respaldada pelas promessas da obediência. Quando eu desobedeço, a minha vida é alcançada pelo que a palavra diz para aqueles que são desobedientes. Ou seja, então quando o povo desobedeceu, eles sofreram as consequências. E assim é com nós, assim é com cada um de nós aqui nessa noite. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, não é que Deus é mau ao ponto de nos punir, é porque Ele já tem deixado certo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom e aquilo que é errado, aquilo que é mentiroso, aquilo que traz vida e aquilo que traz morte. Ele diz: olha, eis que coloco diante de você a vida e a morte. E Deus ainda dá uma pincelada para o que é bom. Ele diz: porém, escolhe a vida. Só que o que acontece na desobediência? Nós não ouvimos os princípios e fazemos aquilo que temos vontade, fazemos aquilo que estamos presos, fazemos aquilo que está moldado dentro de nós, é o nosso caráter. O nosso caráter muitas vezes está turvo, escuro. O nosso caráter não está moldado com a glória de Deus, e porque não está moldado com a presença e a glória de Deus, nós fazemos tudo que produz desobediência. E por causa da desobediência deles, eles sofreram. Eu abro um parênteses aqui. Você está servindo a Deus e você está sofrendo? Tem alguma coisa que você faz também? Tudo que você faz, parece que os gafanhotos vêm e comem na frente? Se tiver, comece a obedecer o Senhor. Comece a ficar indignado com a situação, como Gideão ficou, ao ponto de dizer: Senhor, me dá a capacidade, porque se o Senhor me der, eu vou vencer essa situação. Me dá, meu Deus, um fio de esperança, porque se o Senhor me der, eu vou até o final, eu não vou desistir. O problema é que as pessoas dizem que não vão desistir, e chegam no meio do caminho, elas desistem. Você precisa ser como Gideão, um homem indignado com a situação, posicionado para ir até o final. Escute, tem muitas pessoas querendo desistir no meio do caminho, para todos os problemas relacionados com o ser humano. As pessoas não querem concluir aquilo que elas começam, elas dificilmente concluem os estudos, dificilmente concluem uma coisa na área profissional, dificilmente elas concluem os objetivos que elas fazem no começo do ano, dificilmente elas concluem os relacionamentos que elas têm, que elas entram. As pessoas são tidas de uma forma que não conseguem chegar ao objetivo final. E é por isso que Deus chama a nossa atenção essa noite. Tem pessoas aqui em casa que precisam começar algo e terminar algo, e isso vai acontecer hoje. Deus vai trazer um basta nisso hoje, para que a tua vida possa ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Se Deus está lhe pedindo, meu irmão, prefira perder para Ele, do que perder para a circunstância e para esse mundo. Escute, vou repetir: se Deus estiver te pedindo, prefira perder para Ele, porque perdendo para Ele, nós ganhamos. Posso ouvir um amém? Se perdermos para o mundo, para as circunstâncias, para os problemas, dificilmente veremos isso novamente. Mas quando nós obedecemos a Deus, ficamos indignados com a situação, dizendo: Senhor, me dá uma esperança
para que eu consiga vencer. E aí Deus vai se manifestar para nós com a sua palavra, dizendo o que Ele quer que você entregue para Ele. Agora escute, Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16, aonde conta a história de Gideão. Essa que a gente acabou de compartilhar algo, sintetizando aqui essa história. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso. É aquele mesmo soldado que apareceu para Josué, dizendo: seja forte e corajoso, quando foi entrar nas muralhas de Jericó. Você que assistiu o vídeo infantil aí. Pois o Senhor disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Escute essas palavras e tome para você isso. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você, vá. Respondeu Gideão: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Escute isso: você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Posso ouvir um amém? Escute, Gideão malhando o trigo, ele dizia: Senhor, cadê as tuas promessas? Cadê as coisas que os nossos antepassados contavam a teu respeito, quando o Senhor nos tirou do Egito? O Senhor que nos tirou com mão forte da escravidão, o Senhor que nos fez cruzar o Mar Vermelho, o Senhor que derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor que deu maná, o Senhor que deu a provisão para o povo durante 40 anos. Cadê a tua presença, Senhor? Por que nós estamos aqui diante desses midianitas, ao ponto de eles abusarem da nossa fé? Deus ouviu essa oração de Gideão, que estava indignado com a situação, enviou o seu representante para Gideão e disse: Gideão, em outras palavras, Gideão, eu estou ouvindo a sua oração, mas sabe por que vocês estão sofrendo? Por causa da desobediência. E o que Deus pede para vocês? A obediência. Não é algo difícil. Deus não está pedindo algo impossível. Porque lembre da primeira história: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus não está pedindo nada que nós não podemos fazer. Deus clama então a obediência do povo pela vida de Gideão e diz: Gideão, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força que você vai vencer os midianitas. O Senhor fará de você um homem bem-sucedido. E eu profetizo isso para a igreja: igreja, vocês serão bem-sucedidos debaixo daquilo que o Senhor pede para vocês. Mas aí vem o lamento humano. Gideão diz: Senhor, a minha família é mais pequena, eu sou o menor da minha casa, nós somos os mais pobres. Escute,
A matemática de Deus é diferente da nossa. Porque Deus pega aquilo que nós temos e faz o impossível acontecer. Diferente daquilo que nós podemos pensar com o que temos, achando que podemos fazer, e se Deus não estiver no negócio, nós nunca poderemos fazer. Escute, diante dessa pequenez, é que Deus opera um milagre. Porque aquilo que é impossível para você, meu irmão, para Deus é possível. E se Deus está te pedindo algo essa noite, entregue no altar dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para obedecer a sua voz. Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe para você prosseguir. Que Deus te dê esse fio de esperança para você continuar obedecendo a voz de Deus e fazendo a vontade dele, em nome de Jesus. Volto para o início. Perder significa o quê? E isso fica óbvio agora, que quando nós entendemos que quando homens confiam em Deus, Deus faz o milagre. Tanto na vida de Jacó, que Deus queria algo que estava dentro dele, como na vida de Gideão, sobre algo que Gideão havia orado, havia pedido para Deus. Deus está pedindo algo para nós essa noite. Talvez são coisas que estão dentro de nós, que nos impedem de servir a Deus com a sua totalidade. Às vezes 1% do que retemos é prejudicial para o nosso chamado, para a nossa vida diante de Deus. Escute, todas as vezes que Deus solicitar algo nosso, devemos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entrego tudo na sua presença, porque eu sei que quando fizer isso, o Senhor pode fazer o milagre. Escute, Deus quer fazer um milagre na sua vida. O perder significa ganhar. O perder significa ter uma entrega totalmente à vontade de Deus. Não é essa perca humana, que eu já disse para vocês que nós temos costume de ganhar toda a vida. Não é sobre essa perca, mas é sobre aquilo que Deus pede no nosso íntimo, que só nós sabemos, que ninguém pode ver, e que nós sabemos que isso nos atrapalha. E que nós sabemos que isso traz um prejuízo muito grande. Muitas vezes são coisas que Deus pede no nosso íntimo, mas muitas vezes são coisas materiais, como Deus falou com aquele moço rico. Então, abrangendo essas áreas na nossa vida, tanto aquilo que podemos ser ministrados por quem somos e pelo que temos. Se nós não aprendermos a depender de Deus na totalidade, nós nunca vamos viver a vontade completa de Deus na nossa vida. Por isso você deve servir a Deus com a sua vida e com tudo o que você tem. Nós temos esses princípios elencados no curso de finanças. Quando nós aprendemos a ser mordomos de Deus, servir a Deus com tudo aquilo que temos, porque compreendemos que dele são todas as coisas. Tu, ó Deus, criastes os céus e a terra, tudo é seu, ó Senhor, tudo, tudo. Agora, quando dependemos de fato do Senhor, Deus multiplica aquilo que nós temos, Deus dá ainda mais aquilo que nós investimos para Ele, porque a nossa matemática nunca chegará próximo da matemática de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando você oferece algo a Deus com generosidade, Deus multiplica isso. Quando você dá 1 para Deus, Deus dá 10 para você. Quando você dá 10 para Deus, Deus dá 100 para você. Quando você dá 100 vezes para Deus, Deus dá 1000 vezes para você. Nunca conseguiremos ganhar de Deus. Ninguém pode superar a Deus no dar. Tanto é que a maior expressão de amor para a vida do ser humano foi quando Deus entregou o seu bem mais precioso, o seu primogênito, o seu unigênito, aquele
que estava com Deus desde a criação, Ele que estabeleceu todos os marcos, colocou o céu no seu firmamento, fez separação das coisas. Deus não poupou nem sequer o seu Filho para nós. Será que Deus não nos daria aquilo que nós buscamos? Por isso cabe a nós obedecermos a Deus com integridade. Cumpre a nós obedecermos a Deus de verdade, não só de falácias, não só de sentimentos bonitos, históricos, não só por experiências evangélicas, né? Vocês podem ver que hoje eu estou um pouco mais evangélico aqui, né? Vocês gostam, né? Não são essas experiências que darão a nós a vontade suprema de Deus sobre nossas vidas, mas é aquilo que nós estamos dispostos a entregar a Ele. E quando Deus nos pede algo, não é que Deus não quer que nós não tenhamos as coisas, é porque Ele quer fazer isso multiplicar na sua mão, é porque Ele quer te dar ainda mais, é porque Ele quer te prosperar ainda mais, é porque Ele quer te dar a vitória, é que Ele quer mudar o seu nome, dizer: você não é mais um derrotado, você não é mais uma derrotada, você não é mais uma fracassada. Deus te escolheu, você é o Israel de Deus. A sua história estava escrita de uma forma onde as pessoas não acreditavam mais, mas Deus tem uma nova história para você. Todas as coisas que eu faço não dão certo, talvez por causa da desobediência, mas quando obedecemos a Deus, Deus começa a honrar a nossa vida, a nossa fé, tudo que temos, para Ele são todas as coisas. Então, irmãos, perder para ganhar em Deus. Quando nós obedecemos o Senhor, somos abençoados, bem-sucedidos, porque o Senhor tem sido com cada um de nós. E eu profetizo para você, igreja: ser forte, corajoso, vá nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deu vontade de até dar uns glória aqui, hein? Muito bem. Escute o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler na tradução revista e atualizada, mas não tem problema você ler por aí. Olha o que diz Romanos 8, 32. Eu vi esse versículo hoje no grupo da igreja. Diz assim, só que lá a tradução era NVI: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Em outras palavras, o que podemos dizer depois de ouvirmos tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Entende o que Deus está querendo dizer para nós aqui essa noite? Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Escute, Deus é contigo. Deus não poupou nem o Filho dele. Será que Ele vai negar alguma coisa para você? Não. E se Ele é com nós, por nós, quem, me diz, quem será contra nós? Existe um texto bíblico que diz: horrenda coisa, horrível é cair nas mãos do Deus vivo. E eu sempre conto isso contando uma história, que é muito mais fácil. É muito mais fácil. Ou é mais fácil? Vou dar um exemplo aqui do cotidiano. Quando você é abordado por um policial no trânsito, você é abordado por um policial de trânsito, e aí você desce do carro bravo com ele, né? Tem alguns que falam: não, senhor, sim senhor, não senhor. Por que você está me parando?
Ah, mas eu sou um fiscal do trânsito, eu tenho que te parar, eu tenho que fazer algumas verificações aqui e tal. Não, mas você é isso, você é aquilo. E dá um tapa na cara do soldado ali. Você faz isso? Bom, se você fizer isso, você vai responder por isso, sim ou não? Mas ainda se você pedir perdão para Deus, Deus ele te perdoa por esse ato insano que você cometeu? Sim ou não? Sim. Cometeu um pecado, foi preso, mas Deus te perdoa. Sim ou não? Pois bem, há uma outra história para contextualizar isso. Se a pessoa ela desafia Deus e ela não teme a Deus, ela desonra a Deus, blasfema a Deus, desobedece a Deus, e se nós sabemos que é Deus que perdoa e pode ajudar o homem, para quem essa pessoa vai pedir ajuda? Existe alguém? Será que se ele pedir ajuda para esse policial que ele bateu, o policial vai ajudar ele com Deus? Não. Então é dentro disso que eu gostaria de falar para você. Horrível coisa é cair na mão de Deus, porque se nós até brincarmos com os prazeres desse mundo, com o pecado, se nós clamarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, se vivermos de patifaria diante de Deus, de malaquice, de mentira, quem que vai socorrer a gente da mão de Deus? Sendo que Deus tem algo fundamentado na sua palavra para aqueles que desobedecem. Você percebe como que é duro desobedecer a Deus? Não porque Deus é malvado e está lá no céu querendo castigar todo mundo. Não, é porque Deus está dizendo: filho, obedeça, é melhor para você. Difícil é quando o homem não compreende isso e ele vive à mercê da sua vontade, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Isso é um problema muito sério, porque ele não quer entregar para Deus aquilo que Deus pede para ele. E se Deus está pedindo algo para nós, eu volto a repetir aqui essa noite: faça, porque perder com Deus é ganhar. Amém? Finalizando, Mateus 16, 24 ao 26, também na revista atualizada. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará o homem em troca da sua alma? Aquele que quiser ganhar a sua vida em Deus deve perdê-la. Aquele que perde a sua vida por amor a Deus, acha a vida eterna diante do Senhor. Quando nós entregamos tudo aquilo que somos e achamos que temos, nós estamos na dependência de Deus, encontrando vida ao seu lado. E eu finalizo aqui essa palavra trazendo uma pergunta de reflexão nessa noite. Todas as vezes que Deus nos fala conosco, através da palavra, Ele sempre solicita ou requisita de nós algo. E essa noite a pergunta é: o que você precisa entregar para Deus para que a sua vida seja abençoada? O que Deus pede para você que você tem medo de entregar? Qual é a condição que você está hoje? Ou no que você está firmado ao ponto de não confiar naquilo que Deus pede para você? E dentro dessas coisas que Deus pede para nós, posso enumerar várias, porque eu sei que o Espírito Santo está ministrando no coração das pessoas que estão aqui, como aquelas que vão assistir esse vídeo. Existem problemas na área de imoralidade que Deus nos pede. Existem problemas? Não é problemas.
O curso Homem ao Máximo diz que os homens consideram pecado como problema. O pecado é pecado, o pecado não é problema. Então vamos entender e reformular essas perguntas. Existem pecados da imoralidade que Deus pede para você, e você tem medo de entregar. Existem pecados de pornografia que Deus pede para você, e você tem medo de entregar. E é algo que só você e Deus sabe que isso acontece. Existem áreas, na área de fornicação, que só você e Deus sabem, e você precisa pedir perdão nisso. Existem problemas relacionados ao pecado de abusos, traumas, que só você pode confessar a Deus e dizer ao Senhor. Existem pecados de desonestidade, que Deus está cobrando de você um posicionamento correto, postura correta. Existem pecados de mentira, porque tem pessoas que mentem, à torta e à direita, e Deus está pedindo isso para você. Pare de mentir. Existe pecado de desculpas, são aquelas que nós damos para Deus o tempo todo, e não queremos entregar para Ele, porque nós temos medo de entregar isso para Ele e ficar sem. Esse é o sentimento humano, mas quando nós perdemos para Deus, na verdade, nós ganhamos. Então o que Deus pede para nós essa noite, ou o que pede para você, abra o teu coração, diga para Ele o que você precisa entregar, porque eu tenho certeza que nessa batalha, Deus vai mudar a sua história. Amém? Você que está em casa, se Deus está te pedindo algo, não hesite em entregar para Deus. E como eu disse aqui, são coisas que podem estar junto conosco, dentro de nós, como coisas que nós temos. Talvez são essas coisas que te atrapalham. Aonde está a tua esperança? No dinheiro que você tem? Ou em quem você é? Ou a sua dependência está naquele que é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas, como diz em Romanos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus enfatiza isso em Mateus: aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Por isso, nessa noite, eu convido você a fazer uma oração diante de Deus, para encerrarmos esse culto. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar, pois eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a se quebrantarem diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei o que o Senhor quer de mim. Escute, são coisas que o Espírito Santo ministrou aí na sua vida. É claro que dentro da própria palavra, o Senhor vai ministrando, vai fazendo algo em nossas vidas. Mas eu sei que tem áreas específicas que o Senhor tocou no seu coração, e que essa noite você precisa entregar isso para Deus. Talvez você precise entregar o seu casamento para Deus. Talvez você precise entregar o seu trabalho. E quando Pedro diz ali: Senhor, nós deixamos família, deixamos esposa, filho, filhos, eu não estou dizendo para que você entenda que você tem que abandonar a sua casa, porque Jesus não diz isso. Ele diz: pois bem, tudo que vocês fizeram, vocês vão receber aqui nessa vida. Mas a palavra para mim e para você essa noite é: persevere, não desista, não abandone, não desista, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos?